Boa noite, pessoal. Caiu a internet, tá? Mas já estamos voltando, tá ok? Vamos estar já entrando em contato com a pesquisadora da Desafios Agro 81. Sejam todos bem-vindos. Hoje com o tema Manejo de plantas de difícil controle, com a pesquisadora Gisele Santos da Desafio Agros. Isso, Ferreira Júnior falando de Rio Verde, tá ok? Vamos estar convidando então a pesquisadora. Tá convidando ela. Boa noite. Boa noite, Gisele. Olá, Nestor. Boa noite a todos. Como é que tá? O áudio e o vídeo tá bom, né? Eu tô te ouvindo bem, vendo bem, conexão por enquanto tá tudo boa. Tranquilo, então. Então, primeiramente, então, boa noite, né? Agora oficialmente, tá? É um prazer estar recebendo hoje, então, a pesquisadora doutora Gisele Santos, que é doutora em plantas daninhas e faz parte do Desafio Agros, né? Depois ela pode estar até comentando aí, né, sobre o trabalho que ela vem fazendo, tá? Hoje com o tema Manejo de plantas de difícil controle, tá? Para quem não me conhece ainda, e talvez é seguidor aí da Gisele, né, e da Desafios Agros, tá? Meu nome é Nestor, sou agrônomo aqui na região de Jataí, sudoeste do estado de Goiás, há 19 anos, e possuo o canal aí, AgroNTK, né? Tanto no Instagram, no YouTube, tá ok? Então sejam todos muito bem-vindos. Plantio aqui, só para dar um norte, plantio aqui nas áreas argilosas, praticamente já se encerraram, né? Está faltando mesmo só nas áreas mais arenosas e nas áreas aí de primeiro ano, tá ok? Os produtores aqui que começaram a plantar mais cedo, começaram no final de setembro, tá? E grande parte deles já iniciaram aí os pós-emergentes, tá ok? Então é um bate-papo aí que bem salutar, né? Porque querendo ou não ainda tem umas áreas para ser plantado ainda, né? E as áreas onde o pessoal já está entrando fazendo os pós-emergentes, tá ok? Então seja bem-vindo, Gisele, fica à vontade, tá ok? Obrigada, A casa é sua. obrigada, Nestor. Antes de tudo, obrigada, né? O convite de estar aqui com vocês, falando sobre um dos assuntos que eu gosto muito, que é justamente herbicidas, manejo de plantas daninhas, todo um cenário, como você comentou, várias regiões já estão nos momentos, né, de pós-emergente e com as suas dificuldades de produto, né, por esse Brasil, com as suas necessidades de aplicações, manejo de plantas daninhas, né? Então, várias regiões do Brasil estão nesse momento, como também várias regiões do Brasil estão nos momentos de dessecação também, né? O Isso. plantio no Brasil é extenso, né? Até o Marcelo Agro, 21 já até comentou, poderia falar sobre dessecação pré-plantio? Também vamos abordar também esse assunto, com certeza, né, Gisele? Bacana, bacana. E aí é justamente isso, né? O plantio no Brasil, ele é muito interessante. O pessoal fala assim, Gisele, vai chegar dezembro, você não vai parar de fazer as viagens e palestras. Falei, olha, dezembro tem plantio no Brasil, ainda tem dessecações acontecendo, né? Então, são momentos importantes, são momentos distintos, né? Mas é a necessidade, né, Nestor? Então, assim, o que vem chamando a atenção num cenário geral para a gente começar o nosso bate-papo, que é justamente desde as dessecações até os pós-emergentes, né? Viu, Gisele? Você podia falar um pouco da Desafios Agros e de onde você está falando nesse exato instante? Eu estou aqui no escritório Desafios Agro, né? Desafios Agro é a nossa empresa de pesquisa e consultoria agrícola. A gente atende no Mato Grosso do Sul, né? São as nossas estações de pesquisa, mas a gente tem um trabalho em todo o Brasil, né? Nós temos ensaios, experimentos que vão desde Santarém, no Pará, em Vassourinha de Botão. Vassourinha de Botão também os estudos em Bom Jesus, no Piauí, em parceria com pesquisadores de lá. Tem no LEM, na Bahia também, tem ensaios por lá, no Goiás também, parceria com produtores.
E assim a gente tem feito vários estudos em nível Brasil, justamente para estar mais perto da realidade de cada um, para poder conhecer também, poder levar uma informação diferente em nível Brasil, além de uma comunicação diferente, informações mais assertivas de cada região, né? É tão diferente, né? Cada estado, dentro do mesmo estado, cidades diferentes. E herbicida, o que eu tenho aprendido nos últimos 15 anos que eu tenho de herbicida, completando esse ano, é que realmente existem diferenças gigantes entre as regiões e a gente precisa saber comunicar isso. Então, o Desafio Zago, ela é feito por várias mãos. Hoje nós somos em 5 sócios, pesquisadores, Edson Borges, Rafael Leite, Germson Tomkowski, Alfredo Dias, e temos mais de 50 funcionários, agora 52, 8 estações de pesquisa, e assim a gente vai caminhando no Brasil, levando a mensagem da pesquisa de forma diferente, né? O quanto é bom poder quantificar e levar essa mensagem para todo o Brasil. Tá ok? Eu só queria agradecer o Agron Underline K, que comprou um selo, né? E dessa forma está ajudando o canal também. Tá Ah, ok? que legal. Que legal. Ótimo. Que legal, tá? E não queria também deixar de dar um abraço, né? Mandar um abraço para o Germerson, né? Que é um colega nosso já de longa data, né? Que faz parte aí do Desafios Agros, tá? É, Tá bom? mais um dos nossos sócios e braço direito. Certo, correto. Hoje você está falando da onde? De Chapadão? Hoje eu estou em São Gabriel do Oeste. Eu moro Ah, em São Gabriel do Oeste, aqui no Mato Grosso do Sul, no eixo da 163, aqui no Mato Grosso do Sul. certo. Nós temos uma estação de pesquisa aqui no eixo da 163, em São Gabriel, duas em Bandeirantes, que fica uma cidade muito próxima, e os meus sócios ficam em Chapadão, onde a gente também tem as estações de pesquisa em Chapadão e Paraíso, né? Então, todos nós ficamos para cima e para baixo aqui nas estradas, até Dourados, a gente tem os atendimentos até Dourados, né? Correto. Mas hoje eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, São Gabriel do Oeste. Certo, correto. Quando ela fala, cita Chapadão, é Chapadão do Sul, né? Que é Mato Grosso do Sul. Né? Porque também ao lado fica Chapadão do Céu, que é Goiás. Exato. Exato, também. Queria mandar um abraço também aí para Viviane, tá? De Campo Grande, tá ok? Que está nos acompanhando também. Pode dar sequência, então, por onde se achar melhor, Giver. Tá bom. Pessoal, plantas daninhas têm chamado muita atenção. Sabe o que eu tenho percebido? Eu vou passar um panorama geral que eu tenho visto no Brasil e é importante até para o pessoal ir passando as perguntas para a gente ir conversando. Esse ano, em várias regiões, começou a chover mais cedo, né? O que que aconteceu em vários cenários? Um abraço aí para o pessoal de Dourados que está nos acompanhando aí. O que que aconteceu de forma geral? As plantas daninhas também chegaram mais cedo em várias regiões. A infestação de pulva foi maior, também em regiões onde não era típico, devido à umidade também ser maior. A questão do caruru também aumentou bastante nível Brasil, devido também a essa umidade que foi antecipada. Pé de galinha. Essa aí virou um problema nacional. Eu falo assim, em várias regiões ela já é um problema que a solução é realmente muito técnica, né? A resistência já é uma verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vassourinha de botão continua sendo um problema, principalmente no eixo da 163, Mato Grosso, no Goiás, né? Tem bastante vassourinha de botão. A Bahia continua sendo um problema bem grave, até mais do que as outras plantas que a gente conversou, Pará, Piauí, muitas áreas, Maranhão também. E o que chama atenção para a vassourinha de botão são as poucas informações que tem pelo Brasil, e por isso a gente faz estudo em vários estados, né? E vassourinha de botão tem chamado atenção devido às diferentes espécies, né? Então, o manejo muitas vezes de uma região não cabe muito bem para outra região, né? E essa umidade antecipada que aconteceu em várias regiões acabou que as plantas daninhas ficaram mais robustas, né? O tal do estágio da planta daninha. E uma outra coisa que chama atenção já em outras partes do Brasil é que muitas vezes o produtor achou que não, tudo bem, a planta daninha está pequena, não precisa de um controle muito robusto, um glifosato, um clorimuron, tá tudo bem. E aí entrou no cenário que eu gosto de chamar de falso limpo, né? O cenário falso limpo
Eu falo assim, o que que é o cenário falso e limpo? Sabe quando o inimigo não mostra a cara? Que você fala assim, eu acho que não tem nada aqui. E aí, de repente, meu amigo, você faz uma aplicação em planta, e aí começam a vir as plantas daninhas junto com a soja, que aí a gente vai para o cenário de pós-emergente. Então, está sendo cada vez mais comum os relatos do pessoal que teve as áreas que eu chamo de falso limpo, que aparentemente as áreas estão limpas, mas porém a presença de planta daninha. Então, de forma geral, no Brasil, as plantas daninhas ficaram um pouco mais difíceis do que o ano passado em nível de controle. A escassez de produto que a gente achava que chamaria mais atenção, está chamando mais atenção no pós-emergente do que nas dessecações, né? E aí um outro cenário que eu gosto muito de enfatizar, meu amigo, é assim, ó. Para quem assistiu a live da Desafios Agro, lá eu explico muito bem isso, que são os antagonismos entre os herbicidas. E você sabe que, por um lado, eu fiquei muito surpresa, porque a gente quase não ouvia, né? O produtor se preocupar tanto com os antagonismos de herbicidas, o controle ineficiente numa planta e não controla a outra. E esse ano, a quantidade de perguntas que eu recebi sobre isso, sobre os antagonismos, foram muitas. Então, É, também é um assunto que preocupa bastante, né? É saber o que pode misturar com o quê, né? correto. E Você comentou também sobre o amargoso, né? sim, o amargoso continua um problema em nível Brasil e é justamente quando a gente fala de antagonismo é onde ele mostrou a cara, né? Um dos antagonismos que aconteceu muito para capim amargoso esse ano foram dois cenários, tá? O capim amargoso, uma planta daninha que a gente considera que não é tão difícil controlar assim, uma sequencial, muitas vezes se consegue controlar, mas o que a gente tem visto? Que o pessoal acaba fazendo uma primeira aplicação com misturas antagônicas, planta a soja. Esse capim amargoso rebrota muito cedo na cultura da soja, tem que fazer aplicação já no V1, V2 da soja, não é nem tanto pela sementeira que está vindo, mas já aquele amargoso que ele deixou sobrar e tem que fazer um pós cedo, né? E aí tem toda a questão, pessoal, de entrar com glifosato muito cedo na soja, mesmo que RR, né? Tem toda a questão da fisiologia da planta que a gente precisa respeitar. Mas capim amargoso, a gente já fala um pouquinho dessa questão da soja. Capim amargoso, os antagonismos foram diversos, meu amigo. Dois cenários chamaram a atenção e tomem cuidado para quem ainda vai trabalhar com as dessecações, tá ok? Os antagonismos mais comuns foram com as misturas entre os graminicidas e o ALS, não foi nem tanto com o 2,4-D. O que chamou muita atenção foram as misturas com ALS. E isso a gente já sabia que dava os antagonismos, dependendo do ALS, isso vai ser maior ou menor grau, né? Estamos falando principalmente de um clorimuron e mazetapir com os graminicidas. E aí, meu, o que que aconteceu? Feita a aplicação, né? Muitas vezes esses ALS estavam junto com o pré-emergente e aí o amargoso rebrota mais cedo. Começam as aplicações mais cedo. Outras misturas que aconteceram muito e o pessoal deve sentir aí nas dessecações, quando fazem associações com flumizim. Flumizim é um excelente produto, só que muitas vezes a gente está usando ele da forma equivocada, né? Queimando a planta muito rápido, atrapalhando alguns herbicidas e não sabendo utilizá-lo da melhor forma possível. E aí o que que acontece? A planta daninha rebrota muito cedo, né? E aí eu vou colocar uma pimenta nesse panelão, pode ser? Pode. Que é o que é o quê? Marca comercial de herbicida, não é tudo igual, pessoal. Você assistiu uma das minhas palestras, eu não lembro a cidade do Goiás que nós nos encontramos, foi em Rio Verde, alguma coisa assim, né? E lá eu Exatamente. mostrei, Jataí? Isso. Foi em Jataí. E lá eu falo muito bem sobre isso, né? Eu mostro os resultados que cletodin não é tudo igual, né? E aí, você imagina se eu usar, por exemplo, um controle de capim amargoso, que não é aquela coisa difícil de controlar, mas precisa de uma sequencial. Sequencial muitas vezes são até duas aplicações do próprio graminicida. E aí, muitas vezes, você usa um produto que não tem uma concentração de cletodin adequada, né? Cletodin tem degradação por calor, pessoal, né? Então, eu comprei um bom cletodin, mas está no barracão, sobrou de uma safra para outra. Tomem cuidado,
né? Isso também degrada muitas vezes o cletodin. Fui conhecer a fábrica de um dos cletodins, é fantástica a fabricação aqui no Brasil, né? Tem que ter todo esse cuidado. Então, o antagonismo de herbicidas que acontecem dentro das plantas, além do que a gente já conhece, o que chamou a atenção essa safra reto e direto dentro dos produtores? É a performance de cada marca comercial, como isso está influenciando na performance que a gente está vendo no campo. Tá. Aí no caso, né, Gisele, às vezes a concentração é a mesma. No caso, é o adjuvante que vai. A concentração escrita na embalagem é a mesma, dos cletodins. Só que quando você Certo. vai para uma análise química do que realmente tem lá dentro, muitas vezes está abaixo do 240 conhecido aí em nível Brasil. Tem alguns limites aceitáveis, mas o que eu falo para o pessoal, tomem certo cuidado da época de fabricação, porque justamente pode estar abaixo, né, do que o 240 até o 230 que é aceitável. Então tem que tomar muito cuidado. Então não é o adjuvante, e sim é o ativo mesmo, em É uma o menor ativo porcentagem. correto. E tipo assim, então quanto mais antigo for, vai cair em deficiência? Provavelmente esteja, provavelmente sim. Uma coisa, e algumas empresas têm trabalhado já com produtos com uma concentração um pouco mais alta, que também é permitido, mas assim, eu vou comprar um produto que está prestes a vencer. Não é o ideal para cletodin. Tá? Cletodin, o ideal é que a gente realmente trabalhe com produto perto do ano. Esse ano eu estou gostando, as empresas estão caprichando nas suas fabricações, nos lotes mais recentes. Então, tá, assim, existe ainda vários lotes ainda no Brasil antigos, mas os casos maiores estão, sabe aonde, meu amigo? Quando sobrou na fazenda de uma safra para outra. Certo. As, as empresas ainda estão caprichando em trazer lotes bons. Esse ano mudou bastante. Eu falo que boa parte foi da pesquisa que a gente realizou mostrando que existem diferenças. Só que a grande questão está nos estoques dentro das fazendas. Correto, correto. Entendi. Que às vezes não precisou usar ou diminuiu às vezes a dosagem, né? E acabou sobrando para o próximo ano. E aí o barracão é quente, degrada e assim vai, né? Então, e para o pé de galinha, né? O pessoal tem falado muito isso, e tal coletor não funciona, tal aloxfoco não funciona, tal Gamax, assim vai. É que aí para pé de galinha o cenário já é de resistência. Ou o que a gente tem muitas vezes conversado é uma menor sensibilidade, por quê? Porque a comprovação da resistência, ela não é assim da mão para a boca, né? A gente faz a coleta, tem toda a análise da F1, da F2, mas que realmente essa resistência, ou menor sensibilidade, ela já existe sim, né? Então a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é a resistência, outra coisa é a performance do produto, né? Correto. E aí uma planta daninha, pé de galinha diferente do capim amargoso, tem surtido um déficit de controle muito grande. A gente esperava que o capim amargoso em nível Brasil ia se tornar uma resistência primeiro, e veio ao contrário. O pé de galinha aumentou muito em nível Brasil, né? E aí não é nem tanto, as pessoas me ligam e falam, nossa, Gisele, apliquei lá com clorimuron e realmente não fez nada no pé de galinha. Mas essa informação, na verdade, a mistura do graminicida com clorimuron no pé de galinha, muitas vezes é porque ele já está com a menor sensibilidade ou resistência aos graminicidas. Tá? Então, isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Correto, então. Só queria registrar aqui a presença do professor Vinícius, tá? Que é daqui de Jataí, tá? Do Que Claudir Pires, do Claudir Pires, que é também um agro-influencer aí de Rio Verde, tá? Do Djalma Ribas, que também é nosso colega de trabalho, tá que bom? bacana. E Só gente boa. isso, muita gente participando. Que legal. Tô aprendendo com vocês esse negócio todo aqui. Porque tem que ir para o campo, né? Exato. E herbicida é campo, gente, é experiência. Só que eu falo assim para a geração que está aí. Gisele, mas como que você está no herbicida? Eu trabalhei com o Jamil, eu trabalhei com o Rubens, boa parte dos colegas que eu vi que entraram aqui também. Nós somos da época que entrou
Quando começou a entrar a soja RR, a gente permaneceu no herbicida, no grupo de pesquisa do Jamil e do Rubens, trabalhando com cana, trabalhando com algodão, girassol naquela época, ainda a gente fazia muita coisa lá na universidade, assim foi mestrado, doutorado. E se você pegar na história, tem um abismo, né, de profissionais do herbicida em tempo, né? Nós somos poucos pesquisadores no Brasil hoje, realmente com foco em herbicida. E aí a gente percebe o quê? Que muitas pessoas, vou te dar um exemplo bem clássico que aconteceu esse ano. Esse ano, ano passado, ano retrasado, só que esse ano foi o ano. Muitas perguntas sobre pré-emergentes, né? Nessas Certo. dessecações. A E tendência forte, né, de entrar os pré-emergentes no manejo, né, Gisele? com certeza. Ainda mais nessas áreas falso limpo. Tanto nas que tem planta daninha aparente, quanto nas falso limpo. O pré-emergente, eu gosto de definir ele assim, ó. Pré-emergente, ele é o facilitador do pós. Então, o que é o pré-emergente? Ah, é aquele herbicida que vai matar só a sementeira. Ele é o facilitador do pós. Ele é o facilitador do manejo, das entradas. E se você for comparar sul e cerrado, o cerrado com módulos maiores, muitas vezes, tem usado mais pré-emergente. Por quê? Né? A gente tem que se perguntar o porquê. Porque o produtor dos grandes módulos também já entendeu essa flexibilidade que o pré-emergente pode trazer. Então, essa flexibilidade eu traduzo na palavra facilitador, né? Então, o pré-emergente é um facilitador do pós. E assim a gente vai ter plantas daninhas no menor estágio. Nós não estamos dizendo que vai zerar, mas é melhor você, às vezes, ter num cenário 10 plantinhas pequenas do que 100 plantas, uma maior, uma menor. E aí, qual que é a dose do pós-emergente, né? Então, o pré-emergente, ele vem sim nessa força. Tem várias regiões que já passou de 50% de uso, que é um número histórico no Brasil, e a conscientização, né? É a conscientização do que a gente tem que melhorar e sim também quebrar a resistência de plantas daninhas. Com Sabe uma certeza. coisa que pode falar? É, uma coisa eu sempre falo, né, ô Gisele, o segredo, né, é a dessecação, né, pré-plantio. Acertando a dessecação pré-plantio, né, você vai investir menos, né, lá no pós-emergente, Exato, exato. né? Então, para mim, é fundamental, né, fazer uma dessecação bem feita, né? Investir ali, né, na dessecação, né? Porque se, se você não gastar, não investir, né, depois vai ficar muito mais caro e pior, né? E assim, ó, é bem interessante isso, né? Eu falo assim, ó, é montar um quebra-cabeça. As peças são as mesmas. Como que você quer montar o quebra-cabeça? Você quer começar ele pelo sol, pelo céu, pelo tetinho da casa? Como você quer começar a montar? Dependendo de como você quiser começar a montar, vai faltar peça no final, ou vai sobrar. Por que que eu gosto de explicar dessa forma? Como você comentou, tem que fazer um bom investimento no começo. Mas você também tem pessoas que fazem um bom investimento no começo na hora errada, né? Fazem um bom investimento de começo na hora errada. Então, o que que acontece? Até na hora. Oi? Viu, Gisele? Mas aí, no caso, vai depender, então, do consultor ou do próprio produtor, né? De estar Exa- posicionando o produto errado na hora errada. Exato, exato. Esse é um dos segredos, né? É conhecer o produto, é conhecer as plantas e posicionar na hora certa. Por exemplo, manejo de buva, né, em nível Brasil. Tem vários manejos bons, né? Tanto com o Paxil, tanto quanto o glifosato 2,4-D e Calares, ou o próprio Triclon, o Triclopyr, entrando nos manejos, mostrando sua eficácia. Agora, eu É, tô lá com parece um pinheirinho, né? no caso do tricopir, né, eu acho que é uma ótima molécula, mas o que limita mesmo ele mais é por causa do intervalo de De plantio. aplicação, né, de plantio, né? O Paxil já entrou bem, né, porque ele já é mais parecido com o 2,4-D, né? Normalmente o pessoal aplica uma dosagem do 2,4-D aí vai esperar em torno de 5 a uma semana, né? Que é da mesma faixa do Paxil. Eu acompanhei algumas áreas também, né? Que ficou uma boa alternativa, né, no controle de bulba. Mas fazendo também é sequencial. Exato, exato. Aí, por exemplo, um manejo com o triclopir. Tem várias regiões que são mais úmidas e a buva começou mais cedo, então daria tempo de usar
O que não pode esperar é a buva ficar muito grande e querer fazer um milagre lá na frente. Uma coisa que é importante para a buva, para quem está com esse cenário, e tem um cenário de folha estreita junto, triclopir eu posso misturar com graminicidas, né? Então, pegando isso lá atrás, de uma aplicação mais cedo, buva menores, o ideal é não deixar essas plantas crescer muito, você pode fazer a associação. Do mesmo jeito que já existe o arado, né? Que já é uma associação pronta de fluroxipir com cletodin, que também, então, poderia ser utilizado nesses casos, né? O próprio Paxeu pode misturar ele com o Verdict, então já você trabalha a buva e trabalha a folha estreita. Então, a gente já tem alternativas. E quem for fazer as associações, por exemplo, de glifosato, triclopir e calares, glifosato 2,4-D e calares, intervalos de 30 dias, são regiões, por exemplo, o sul do MS, o próprio Paraná, essas regiões de Jataí, aqui em Chapadão, que a buva mostrou a cara mais cedo, dá tranquilamente tempo de usar, porque é um intervalo de 30 dias, né? Então, justamente o manejo é o quê? A buva já é uma plantaninha de difícil controle, como vassourinha de botão também é, mas esses herbicidas a gente precisa usar realmente mais cedo, tentando um manejo, não deixar essa planta crescer muito. Porque, por exemplo, um dos produtos que a gente comentou aqui, o próprio arado ou o próprio Paxeu, ou mais próximo ao plantio, eu poderia utilizar, eu vou ter uma performance, uma buva muito grande, a gente perdeu o estágio, né, pessoal? Perdeu o momento daquela aplicação, e mesmo com a sequencial, né, que o que que seria sequencial? O produto de contato, depois, né, 7, média 7, 10 dias depois, Por a exemplo, de performance. quatro. Por exemplo, Oi? de quatro, né? Por exemplo, Exato. de quatro. De quat, glufosinato. A planta já está muito grande, né? Da Viu, primeira, então a gente viu, perdeu o Gisele? jeito. Eu vejo mais eficiência do Diquat do que o glufosinato. Não sei se Eficácia? não sei se a sua percepção é a mesma, mas tenho trabalhado e tenho dado mais resultado com o Diquat. Tá. O que que acontece o glufosinato? Primeiro, existem diferenças entre as marcas comerciais. Aí já é outro vespeiro que é difícil de mexer, né? E é um A questão produto do mais técnico glufosinato. também, né? Oi? É um produto mais técnico para ser aplicado, né? Com certeza, mais técnico. Só que é o seguinte, ó. Se a gente for trabalhar, por exemplo, Paxeu, a performance da sequencial com glufosinato, ela é excelente. No meu ver, ela fica melhor do que o Diquat, mas Diquat, dentro da realidade dos produtores, muitas vezes ele é uma alternativa um pouco mais flexível em algumas visões, né? Glufosinato é assim, pessoal, ele precisa ser aplicado com luz, tá? Então, se na sua região clareia, está clareando agora, por exemplo, para nós aqui, 5 horas da manhã, tá claro. Eu começaria aqui 5h30, 6 horas da manhã, tá? É um pouco depois que o dia começou a clarear, luz plena. E aí, qual que é o segredo do glufosinato? É assim, ó, 9, 10 horas da manhã, tem luz, a temperatura ainda está abaixo de 35 graus e o vento te permite, aplica, né? Já o Diquat, ele não aceita essa intensidade de temperatura, né? Porém, o que que o Diquat é legal? Porque você pode aplicar também no final do dia, como você pode aplicar à noite e aproveitando algumas janelas. Mas os dois produtos são bons, né? A questão, assim, o glufosinato é mais técnico, só que se a gente for comparar outras plantas daninhas do sistema, o glufosinato tem entregado um controle melhor do que o próprio Diquat. Então, é muito dependendo do que o produtor tem. Pé de galinha, glufosinato é melhor. Erva de Santa Certo, Luzia, glufosinato é melhor, e assim vai. certo. Uma dúvida que eu tenho, Gisele, por exemplo, ah, em relação à buva, né? Usar o Uhum. oxínico dificilmente vai secar a planta, né? Sim, dificilmente. Sozinhos dificilmente vão secar a planta. Assim, só se for plantas pequenas, Plantas né? pequenas. Agora, É difícil, né, o produtor entrar com a buva pequena, porque normalmente a buva já vem ali do milho, né? Entendeu? é, Tá? Então, normalmente vai pegar um pouco maior. Então, eu acho que dificilmente vai escapar da sequencial, tá? Uma área bem feita, uma área bem controlada com buva, né? Vai ter que ter o auxínico, né? Mais uma sequencial. com certeza, com Tá? certeza. E é assim para a buva, é assim para a vassourinha, é assim para o caruru. Sem sequencial não vai mais.
Mas, isso. É porque, querendo ou não, porque se ele não querer fazer esse sequencial, né, aí vai ter que entrar no pós-emergente, né? Aí vai entrar, vamos ter poucas opções, né? E querendo ou não, às vezes vai dar um estresse na soja também. É, com certeza. Como a gente estava falando antes do glifosato muito cedo na soja, por exemplo, para buva. Todos, o pacto, vamos lá, clorazulão, um dos melhores produtos para buva no pós. Primeiro, está difícil de encontrar, né? Acesso de quem comprou, comprou, e o que tem no mercado, em várias regiões a gente já não encontra mais. É desde o ano Ah, passado, oi? desde o ano passado, né? Eu falo, ô Corteva, vamos mais pacto nesse mercado que está precisando. Não pode E colocar assim, né? Mazepin? Isso, também, né? E Mazepin teria uma performance em buva? Não, não tem uma performance interessante em buva, no pós. Aí já é mais o mercado de uma corda de viola, de uma trapoeraba, alguma outra folha larga que a gente queira acertar nesse pós-emergente. Agora, eu vou contar um segredo para vocês do que é um dos segredos do herbicida e que eu tenho visto isso no nível Brasil. E a gente já conseguiu quantificar parte desses estudos. Esse ano a gente continua fazendo estudos. Que é o quê? É o quando fazer isso no pós-emergente. Tem muito produtor perdendo mais dinheiro pelo uso ineficiente dos herbicidas na hora errada do pós da soja do que pelas próprias plantas daninhas. Vocês acreditam nisso? É assim, como é legal poder quantificar isso e ao mesmo tempo assustador, né? Porque, por exemplo, as nossas sojas estão mais produtivas, né? Vamos fazer uma conta aqui de padeiro, né, que a gente fala. Há 6, 7, 8, vamos pegar 8 anos atrás, vai. Qual que era a média de produtividade da soja aí na região? 60. 60. E hoje em dia, para chegar no mesmo talhão a 80 saco, não tá aquela coisa tão difícil mais, né? Tem os seus Não. gargalos, mas são áreas boas. Sim. Então, o que que acontece? O que que a gente tem observado? O mato, sim, ele compete. Se você for fazer trabalho de mato competição, é assustador como a soja está Nutella pela presença de mato. Mas ela está tão Nutella ou mais ainda pelos herbicidas, pela aplicação dos herbicidas quando muito cedo nessa soja. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com aplicações de herbicidas ainda na soja no V1, V2, a própria nodulação da soja. Nós estamos usando vários biológicos para nematóides, e assim, ó, se você pegar, olha que coisa interessante, se você pega, aplica glifosato e logo em seguida começa a fazer análise de nematóide, você vai ter a falsa impressão de que a população de nematóide baixou. Mas olha que engraçado. Todo glifosato ele é estudado via radicular na soja, por isso que isso afeta a nodulação e assim vai. E a rizosfera é a mais atacada, que é aquela parte bem pertinho da raiz. Também vai embora boa parte dos biológicos que a gente coloca ali. Também a questão dos nematóides dessa falsa impressão, né? Então, todo nematóide que estava ali perto também tem a população reduzida. E depois nematóide vai lá para cima. E a importância do pré-emergente está aí, que eu falo que é a forma indireta. A gente poder entrar com esse glifosato, que é uma ferramenta importante, o Imazetapir, o próprio Flex, o próprio Pacto, várias ferramentas que estão usadas no pós. Mas no momento, é o jogo do ganha-perde, é o momento que eu falo do V4, do V3 para o V4, do V4 em diante, depois tem que cuidar para a rua também não fechar muito a entrelinha, e para não ter esses efeitos indiretos de ferramentas tão importantes, né? Isso eu Ok. falei para vocês do glifosato. Viu, Gisele? Que deu para entender, então, por exemplo, que o glifosato ajuda, por exemplo, entre aspas, assim, ajuda a controlar o nematóide? A gente A poderia ter a população? falsa impressão, ele vai diminuir a população em um certo tempo, mas quem eu também diminuir? Diminuir as bactérias, os fungos, bactérias, a parte biológica que a gente coloca ali para controlar esses nematóides. E aí, quando você vai analisar o florescimento, próximo, dá o pico de população de nematóide. E por isso que é a falsa impressão, né? Esses dias eu li um artigo sobre isso e eu falei assim, nossa, que pena que a pessoa não continuou analisando. Que se ela tivesse analisado, começou certinho a análise, né? Começou certinho, V3, V4, passou os dias, mas a explosão ela começa lá na frente, depois no reprodutivo, aonde você tem os efeitos, né?
Então, a gente tem que cuidar um pouquinho, às vezes, do que até encontra na literatura, tá? É a exudação biorradicular. É. Porque, querendo ou não, o nematóide é um verme, né? Muita gente, às vezes, não... É um verme muito pequeno, né? Que ataca principalmente aí as raízes da soja e de outras plantas também. É, Exato. somente para ilustrar, né? Porque às vezes tem alguém que também não é da área, né? E é justamente ali onde a gente está falando da rizosfera, que é uma parte muito importante da planta para os biológicos. Então, eu falo assim, né, são ferramentas importantes, a gente precisa aplicar na hora correta. Então, quantificar e entender o quando é importantíssimo. Então, volta à frase que você falou lá atrás: fazer uma boa dessecação, acertar essa dessecação. Para acertar a ferramenta do pós-emergente depois com flexibilidade é extremamente importante, né? Então, o quando fazer é extremamente importante, tá? O pessoal É, me perguntou de caruru antes. isso. É, porque aí o ideal, né, Gisele? É, antes de entrar no talhão, né, fazer o levantamento de ervas daquele talhão, né? Ver o estágio, a praga que mais predomina, certo? Né, e fazer a recomendação. Meu sonho é que a gente volte a fazer isso, Não, mas realmente está e, o- faltando. né, e outra, acho que essa parte, né, de plantas daninhas, né, é que o agrônomo sente um pouco mais agrônomo, né, porque ela não é engessada, né, ela Exato. varia produto, varia época de aplicação, né, varia dosagem, né, e uma combinação de fatores, né, por isso que quando entrou a soja RR, ficou muito mais flexível, tanto é que os agrônomos que ficaram até com medo de perder emprego, né. E olha que interessante a sua fala. Quando eu vou fazer um treinamento para a turma que está das revendas, dos grandes grupos, né? Primeira coisa que eles estão esperando uma pesquisadora de herbicida já para se aposentar. Aí chega eu, né? Que ele já acha que é auxiliar da pesquisadora já. Falo, não, gente, vamos conversar de herbicida aqui. E a segunda coisa que eu pergunto para eles é o seguinte: qual que é a disciplina que vocês têm maior dificuldade? É inseticida, herbicida, fungicida? Fungicida eles dominam assim, ó, que é de trás para frente. Chegou no herbicida, é isso que você comentou, depende do talhão, depende do estágio, depende do que você quer controlar. Olha só o que já aconteceu em alguns casos. Eu cheguei numa área, a soja estava tomada de junquinho. Eu falei, Jesus, o que que aconteceu nessa área aqui que está tomada de junquinho? Não, é que falaram para nós que nós não podíamos colocar o clorimuron junto com o graminicida, e aí, que foi o que a gente comentou no começo da live, e aí nós ficamos com medo e colocamos então só o cletodin e o glifosato. Eu falei, gente, mas qual que era o principal problema na hora da dessecação? Aí uma das pessoas falou, era o junquinho. Eu falei, então resolve o junquinho, depois você resolve o amargoso, né? Ou aceita que você vai perder a eficácia para o amargoso e depois você resolve numa sequencial. Você vê, o produto era o mesmo, era a falta de encaixar a informação ali, porque não tem um segredo, não tem a regra, né? Perdão, tem segredos, mas não existem regras. É, porque aí no caso, né, eu já vi áreas também parecidas com essas, viu? Quando você fala juquinho, é praticamente ciperáceas, né? Ciperáceas, que é bem É, dependente de um clorimuron ou um próprio Basagram também não posso. isso, isso. Aí no caso também, o nome popular é a tiririca. Também existe tem o junquinho, que são as folhas mais estreitas, e tem o próprio tiririca ou tiriricão, né? É comum em várias regiões. Exatamente. Aí a eficiência maior é de produtos folha larga, né? Exato. Aí me perguntaram aqui, ó, perde eficácia quanto, né? Quanto quer perder essa eficácia? Qual que é o jogo do ganha-perde, né, nessa média? Senhores, assim, ó, as associações de graminicidas com o ALS, depende do ALS, você pode ter perdas de eficácia de 40 a 20%. Existem perdas, né? Quem perde é o graminicida, primeira coisa, tá? Só que dependendo do que é o teu alvo, você corrige na próxima, você faz uma sequencial e assim vai. Eu sempre falo assim, ó, outras plantas que você não corrige no pós, você tem que acertar na dessecação, né? Tem que acertar. Trapoeraba tem que acertar numa dessecação, buva, vassourinha de botão, né? Essas plantas daninhas a gente precisa fazer uma dessecação bem feita.
Tá. E também, só para lembrar também o pessoal, né, que a tapoeraba é uma folha estreita, né? Pasme é. E aí quem controla é o produto de folha larga. Ela é uma Exatamente. monocotiledônea. Isso. Então, né, muitos agrônomos não sabem, né? Mas está aí, É, né? Então tá aí. exato, exato. E tem a E aí é multiplicação através justamente, das flores, né, e do sistema radicular também, né? sim, sim, com certeza, com Então, certeza. antes de tudo, o técnico tem que conhecer a praga que ele vai controlar. Conhecer o inimigo é o princípio para você entrar na guerra. O professor Jamil me falava muito isso. Tanto é que, enquanto todo mundo pesquisava o manejo da buva, você sabe a pesquisa que ele me pediu, o professor Rubens Jamil, Gisele, vamos comprar uma BOD? Na época, comprar uma BOD era o melhor dos mundos, quem tinha isso? E você pesquisa a biologia da buva. Nossa, eu fiquei, meu, quem quer saber da biologia da buva? Eu pensava assim, mas tá bom, se é isso que sobrou para mim, vamos lá, né? Meu amigo, ninguém conseguia fazer buva germinar no vaso. Nós começamos com as. Então, isso tudo está em um livro, junto com o Jamil e com o Rubens, capítulo 3 e capítulo 8. Depois posso passar para você colocar a foto lá. Já é um livro que está com aí seus 10 anos de publicação. Mas a biologia não mudou, ela está lá. Ela precisa de luz para germinar. Ela germina, sim, com temperaturas de 15, 20, 25 graus. Ela não precisa só de frio, mas geralmente em várias regiões onde tem frio, a consequência de umidade naquele ambiente que ela está, né? Então, conhecer o inimigo é o primeiro ponto para a gente entrar nessa guerra aí, e aí acertar, né? Acertar qual é a ferramenta que a gente vai usar, chamado herbicida ou manejo que a gente for usar, né? Por exemplo, buva. O melhor herbicida para buva chama-se uma boa palhada, né? Porque ela é uma fotoblástica positiva. Correto, tá? Até uma pergunta do Fábio Goulart Pinto, comenta sobre Spider como pré-emergente. É uma boa opção, né? Para buva ainda continua sendo uma das melhores opções, tanto é que ele está junto no Paxeu, que é o Pode ser. Alauxifene, né? É. Então, sim, continua sendo uma das melhores opções aí, junto com o sulfentrazone, tem respondido bem. Agora, você sabe um dos segredos para essa planta? É acertar o residual dela lá dentro do milho. Então, esse momento que a gente está falando é soja. Só que existem produtos que você pode usar lá dentro do milho, que aí a sementeira vai ser bem menor, ou você vai conseguir ganhar esse jogo. E esse jogo não se chama trazina dose alta. Pasme. E olha que eu ajudei a fazer esse mercado da trazina dose alta. E o que, que eu observei nos últimos anos? E não foi uma observação que, Gisele, você viu nos ensaios. Não. Foi de um produtor que eu atendia na consultoria, né? Hoje eu estou mais focada na pesquisa novamente. Mas um dia ele chegou para mim e falou assim: Gisele, aonde eu fiz o que você pediu? Isso dói na vida do consultor. Ele falou assim: tá mais sujo. E aonde eu fiz o que eu queria fazer, tá mais limpo, né? E aonde eu reaprendi com os produtores várias coisas. Então, a atrazina dose alta é uma baita ferramenta aí em várias regiões e em outras não. Aonde a mesotriona entra muito bem, tendo efeito residual tanto para folhas largas quanto para folhas estreitas, que é coisa que muitas vezes a atrazina não consegue. E aí a terbutilazina também está entregando um residual bacana para essas plantas daninhas, para a gente já ter uma infestação menor lá na frente dessas plantas daninhas, principalmente buva, né? Porque até então, né, Gisele, a gente vinha aumentando as doses aí da atrazina, né, para tentar segurar a buva, né? Mas É, sendo isso mesmo, né, até mudando, às vezes, o manejo, né, às vezes dá para é, diminuir um pouco a atrazina e fazer uma mistura aí com mesotriona, né? com certeza. E assim, ó, outro aprendizado com os produtores, assim, eu falo que o produtor ele está na nossa frente em muitos casos e a gente quantifica isso na pesquisa. O que que eu aprendi também? Tava sobrando muita trapoeraba. Nossa, mas estava ficando sujo de trapoeraba. É resistência e nada, e eu não achava essa resistência. E aí, o que que a gente aprendeu? Isso já está com uns 4 anos e a gente vem replicando e vem realmente confirmando cada vez mais. Quando você usa a dose da atrazina muito alta, o glifosato precisa estar ó, 1 para 1 praticamente. Glifosato pode ser mais alto que a atrazina. Só que se a atrazina é mais alto em um milho que você vai usar o glifosato,
queima muito rápido essa planta daninha e ela rebrota depois, tá? Claro que depende do estágio da planta daninha, não estamos falando de planta daninha pequenininha, estamos falando de uma trapoeraba que já está grande dentro do milho, uma corda de viola, picão resistente a essa atrazina, já é uma realidade, entre E, outras plantas. A vassoura então não faz nada. e normalmente, né, as doses de atrazina são maiores que as doses de glifosato. É, exato, né? Agora, para É, terbutilazina, que o Felipe nos pergunta aqui da terbutilazina, né? Qual que é o melhor momento da terbutilazina, que está aqui também. O pessoal me pergunta aqui. Como a terbutilazina, a dose é menor, o sinergismo ele existe, tá? Já diferente das atrazinas desse aumento de dose. Agora, qual, a dose. Oi? tá, qual que é a principal diferença? Porque quando ela entrou no mercado, a terbutilazina, né, muita gente falou que ela é muito parecida com a atrazina. Quais são as Ela principais diferenças? Tá. Ela vai entrar, um dos pontos que ela vai entrar no Brasil, já está no Brasil, né, e todas as empresas têm, ela tem uma questão ambiental melhor, tá, pessoal? A questão da atrazina realmente tem todo um fator de lixiviação, e aqui a terbutilazina não tem tanto e tem bem menos. Então, vários países usam mais a terbutilazina. As doses da terbutilazina vão de 1,8 a 2,4 até 2,6 litros por hectare da terbutilazina. Hoje, sonda o próprio clique que tem no mercado, tá? Associações com glifosato, por enquanto está tranquilo dentro das proporções que a gente tem usado. E o que é legal da terbutilazina é que você vai aumentando a dose, ele vai respondendo para a folha estreita, tá? Então, não é um para um. E aquela conta que muitas vezes o pessoal me pergunta, Gisele, é 60%? Também não. Por quê, né? Pé de galinha, você já viu um controle de um pé de galinha? Não estou falando que é pé de galinha torcerado, tá, pessoal? Com a própria atrazina é muito difícil. A terbutilazina, em plantas vindas de semente, ainda com perfilhos, consegue te entregar um controle, então ajuda bastante. Então, elas são diferentes num complexo de plantas daninhas no controle, diferentes também na questão ambiental, permanência no solo, e na minha humilde opinião, a terbutilazina tem entregado o residual melhor que a própria atrazina, tá? Uma associação das duas não seria interessante. Seria mais interessante você trabalhar a terbutilazina com mesotriona, ou a terbutilazina com a tembotriona, que é o próprio Suberan, ou a mesotriona no calisto, e assim vai. Um outro mecanismo de ação. Exato, exato. Um outro mecanismo de ação. Tá ok? Não sei se eu respondi a pergunta da turma aqui, sobre a dose, né? Tá, beleza. Fala um pouco de buva, de capim amargoso, capim pé de galinha, tá? E sobre o caruru. Caruru, ô plantinho, tá subindo esse Brasil. E aí no estado do Goiás eu vi umas áreas difíceis, hein? De manejo. O que que eu chamo a atenção do pessoal para caruru? Pessoal, escuta bem que eu vou falar para vocês agora. O caruru vai subir nesse Brasil não é por questão de que a planta daninha ela foi ficando resistente, ela foi indo em nível Brasil, como foi a buva, e tem regiões que a buva não entrou, e assim, não. Tomem cuidado com as culturas de cobertura, a procedência de onde vocês vão comprar as sementes. Tem muito caruru vindo junto com as coberturas. E aí fica, ou mesmo no próprio gado e assim vai, mas as culturas de cobertura que chamam a atenção, tá? Então, o caruru, manejo, pessoal, sequencial nas dessecações, pré-emergência, né? Aí a gente realmente os ALS não estão entregando tão bem, tá na mão mais do sulfentrazone. O sulfentrazone está fazendo a diferença para caruru. E também os produtos com misturas duplas, né? Com misturas com dois ativos, né? E assim vai o próprio Edos está entregando bem, o próprio Quiodin está entregando bem, o Zetamax ainda com flumizin está entregando bem, não tanto pelo imacetapir, e sim pelo flumizin. Então, essas associações estão entregando bem, como associação também com os próprios sulfentrazones, tá? Eu achei fantástico uma reunião que a gente teve semana passada com o pessoal da Adamar, nós estávamos reunidos, os pesquisadores de herbicida, e o pessoal da Fundação, um abraço ao meu amigo Luiz,
mostrou os resultados de caruru que eles têm lá. Bate muito com o que a gente tem aqui, nós não temos uma população tão resistente, mas é a importância da sequencial. A importância da sequencial. E a sequencial que a gente vem trabalhando muito para buva, só que o 2,4-D, ele é importante para caruru. Essa é uma informação importante. E aí, meu amigo, você sabe o que vai entrar nesse jogo do caruru? As tecnologias. Enlist e a própria tecnologia do Extend, que não é, assim, a gente não fala da aplicação de Canva em pós, né? Então, neste caso, o Enlist ajudaria ainda bastante com o próprio 2,4-D e o glufosinato de amônio, tá? Então, o caruru, a gente precisa de sequencial muito para emergente e trazer a tecnologia ao seu favor. Correto. E no caso de pós-emergente, para o caruru? Pós-emergente, não tô com a tecnologia, não plantei soja em list. E o ideal é que esse caso fosse soja em list. O que que a gente ainda tem no mercado, né? O Fomezafem, o próprio Flex, ainda auxiliando bastante nessas aplicações, só que tem que ser o quê? É o que você comentou antes, meu amigo, é caruru pequeno, não é aquele caruru que já passou do estágio, né? Quando a sua resistência ao glifosato, senão o próprio glifosato também continua performando de forma interessante. Um dos herbicidas que eu esqueci de comentar antes foi o próprio Yamato, né, que está tendo em várias regiões, que também piroxasulfona dentro do Chiodin. O que que a gente tem feito em alguns casos? A gente tem feito um overlap de pré-emergente, tá, pessoal? O que que é isso, né? A gente tem feito isso para caruru, em algumas regiões, e o que a gente mais tem feito foi para pé de galinha. O que que é? Você vem com a aplicação de um pré-emergente e depois que a soja já está ali em V1, V2, você entra com mais um pré-emergente com a soja nascida. Só que aí não é todo pré-emergente, né? São só alguns pré-emergentes. Alguns vão dar fito, cuidado com o intervalo para o milho, tem alguns herbicidas que a gente não pode fazer isso, né? Mas é o que está nos ajudando em muitos casos. Tá. Teria um exemplo, por exemplo, de produto para fazer Vamos. esse manejo? Boa pergunta. Para quem está com pé de galinha, o que que a gente tem feito em overlap de pré-emergente? Como é que chama? Lembrando, Como é que é o termo mesmo? a gente Over? falou overlap, mas vamos deixar isso mais brasileiro? Sobreposição de residual. Ok. Melhor, Sobre, né? melhor. Vamos falar no brasileiro aqui, ó, no português, né? A sobreposição, eu ainda vou achar um termo melhor, porque eu gosto de inventar uns termos, eu vou achar, o falso limpo foi eu que inventei, a palavra facilitador, eu vou achar um termo melhor. Mas o que que acontece, ó? Pé de galinha, como que a gente ajudou a resolver os problemas de pé de galinha em várias regiões? E aí depois a gente volta para o caruru, porque caruru já é um pouco mais específico. Para o pé de galinha, gente, para manejo mecânico faz parte da planta adulta, tá? Não tem como escapar, desde que feito no período seco. Agora com essa chuvarada a gente já perdeu. Mas o que que acontece? Muitas vezes você vai usar ou uma trifluralina ou um S-metalaclor puro, logo que volta nas primeiras chuvas. Aí você vai plantar essa soja depois, usa mais para emergente na hora do plantio, ou seja, eu já tenho duas entradas. O que que acontece nisso? Isso é controle preventivo e não curativo. Você concorda? É controle preventivo. Eu aplico, não vai nascendo, ou se o que nascer vai ser menor, um glufosinato ajuda. Vou plantar mais pré-emergente. Na hora do plantio, de preferência, pré-emergentes que tenham dois ativos, ok? Eu chego na soja ali em V1, V2, para o pé de galinha tem algumas alternativas, tá? O próprio clomazone também, a gente já tem bastante estudo sobre isso. A FMC vai lançar um dos produtos que vai ainda sair o registro, ou se saiu recentemente, não sei se já saiu ou não, é o próprio Reator, ou outros clomazones. Reator tem a sua formulação diferente. O próprio Dual Gold, S-metalaclor, alguns produtores aceitam a fito, outros não, para poder fazer essa aplicação naquele momento. Trifluralina também poderia ser uma alternativa. Agora, o que que acontece? Eu tenho que lembrar que, se eu vou usar clomazone, eu tenho que lembrar que tem carry-over, então eu tenho que deixar um intervalo. Então, não pode ser uma aplicação muito tardia. Então, esses exemplos que eu dei para vocês são aplicações que a gente faz no pós da soja, para quê? Para ter mais residual dentro da soja, mas tem que respeitar o intervalo, tá, pessoal?
Muitos produtores gostam de fazer isso com esse metalaclor, mesmo não tendo registro. Por quê? Porque ele é multicrop, né? Ah, ele não, ele pode ser para soja, como pode ser para o milho, como pode ser para o algodão. Isso que eu sempre falo para o produtor, você já fez isso? Não. Então faz lá na bordadura para você ver a fita que vai dar, porque a fita é diferente de cada cultivar, e ver se você aceita. Porque tem fito que é forte. Aí tem produtores que eu atendo, que eu visito no Brasil por aí, eles falam assim para mim, Gisele, para quem aplica rádio qualquer fito tá valendo, né? Então, você vê que é muito da percepção de cada um para poder fazer essas aplicações. Mas é um mercado que eu sempre encorajo as empresas a lançarem mais produtos nesse segmento, né? Essa sobreposição de pré-emergentes, tá? Tá Pensando ok. no próprio. Oi? É que tem muitos produtores também que, por exemplo, atrasa um pouco a aplicação do glifosato, né? E, por exemplo, quando está em V1, por exemplo, entra fazendo, ou até mesmo na soja recém-germinada. Vai interferir no desenvolvimento? Do glifosato muito cedo? Isso. Interfere, infelizmente sim. Mesmo sendo a Infelizmente. soja RR, né? É, exato. Agora sim, ó. Gisele, então por que você está falando de entrar com pré-emergente em cenários como esse? É que tem muitos casos que não está com umidade boa ainda para o pré-emergente antes, e aí poderia trazer esse residual para dentro da cultura, flexibilizando o sistema. Mas não é para todo pré-emergente, né? Então é possível. Agora, para caruru, o S-metalaclor em algumas regiões tem respondido bem, outras não, tem suas variações. Mas, como eu falei para vocês, né, tem que saber se o produtor aceita. Tem produtor que não aceita a fito de jeito nenhum. E tem cultivar que quase não dá. Então, assim, não tem como eu aqui chegar para vocês, e nem tem registro, né, pessoal? Falar para vocês, façam, porque vai muito de região para região, de cultivar para cultivar. Mas sejam curiosos, né? Sejam curiosos, comecem a fazer um pouquinho ali, um pouquinho aqui e conhecer mais esses pré-emergentes nesses estágios. Correto. No caso do caruru, Gisele, tem uma espécie, não sei se é o palmere, né? Tem uma espécie que tem uma tolerância maior, o híbrido. O híbridos em muitas regiões com uma certa resistência, é um pouco mais difícil de controle, mas a gente já está vendo que tem mais coisas escapando por aí, viu? Principalmente aí no Goiás, que me surpreendeu. Então, aqui em Goiás, tem um produtor que eu atendia, né, que ficava aqui entre Jataí e Mineiros, né? E Uhum. eu creio né, que esse caruru deve ter vindo do Mato Grosso, porque normalmente entrou pelo acostamento, entendeu? O que também é comum acontecer. Entendeu? Porque esse ano, por exemplo, eu vou fazer questão de coletar umas amostras de semente, né, e mandar para algum laboratório para identificar, porque normalmente passa o glifosato, entendeu? Não tem controlado. Perigosíssimo. Eu falo que esse é o caso que assim a gente tem que quantificar, tem que levar uma solução. A beira de estrada, o pessoal tem que cuidar. Então, assim, é não deixar essa planta multiplicar, porque é uma caruru vai subir muito rápido no Brasil. Já está E espalhando. pé de galinha e caruru, minha gente, importante. Tem um colega nosso perguntando aqui de uma das Pode ir. associações. Cletodin mais Etamax em aplicação separada tem eficiência no controle do pé de galinha? Isso vai depender da tolerância, perdão, tolerância não, da resistência ou da menor sensibilidade que essa população vai estar, tá? Eu estava nossa, me deu branco aqui o nome da cidade, pertinho do Goiás, nós montamos mais de 100 ensaios, mais de 100 tratamentos, que eu fui lá avaliar os ensaios com a turma que nos ajudou a montar esses ensaios, e é o seguinte, ó, separado ou junto, glifosato junto, glifosato separado, Zetamax junto, Zetamax separado. Fizemos tudo isso aí. A resposta é: depende da resistência que a população tá daquele talhão. E como muitas vezes a gente não tem isso quantificado, de talhão por talhão, né? No caso, é difícil as pessoas terem isso.
Às vezes o que você vai ter a impressão é que quando você faz o glifosato e o clethodim, e você faz a sequencial com um flumizin, o flumizin ajuda a queimar. Aí você vai ter impressão de controle, tá? Mas o que pode vir rebrotar depois. Mas aí, Então, mas no Zetamax também não tem o Flumizin também? A gente entraria. é onde o Zetamax vem nessa, ajudando a queimar essa planta daninha. Mas o pé de galinha ele tá tão tinhoso que depois ele acaba rebrotando, tá? Então, às vezes, você pode ter essa impressão de que deu um certo controle e aí lá na frente ele rebrota, tá? Mas se o produtor que aquele é feito para poder plantar o pé de galinha não abafar, pode ser uma opção, tá? Do mesmo jeito que é com o glufosinato, né? As pessoas me perguntam muito, ah, Gisele, glufosinato mata o pé de galinha? Eu falo, aí seca, e depois rebrota. Aí seca, e depois rebrota, né? Até você vencer ele no cansaço. E por isso que a soja em list pode ser uma opção para você poder fazer o glufosinato em sequencial, tá? Certo, correto. Tá? Então, um bom manejo talvez seria, então, para o capim-pé de galinha, entrar com Clethodim mais o glifosato. Pé de galinha, ser bem sincero com você, em 154 tratamentos que nós avaliamos lá no Goiás, nenhum ficou bom. Bom, bom mesmo, bom. Fala assim, nossa, esse tratamento aqui dá para recomendar em uma área de difícil controle. As únicas áreas que a gente conseguiu ajudar mesmo, pessoal, no controle da planta daninha foi começar lá atrás com o manejo mecânico na época seca, não é na época úmida. Fique bem claro isso, porque senão você só vai piorar o sistema, tá? Muito pré-emergente logo que a chuva volta. Então, se prepara já para quem nos próximos anos. Clethodim, cuidado com a marca comercial. O próprio Verdict, dependendo da área, pode te ajudar, o Aloxifop. Kenox, que é a mistura do DIN mais FOP, em associações que as doses já está muito alta, é vida curta, tá, pessoal? Então, pré-emergente é uma das saídas. E o próprio Targamax, tá? Ah, E eu depois, ainda e depois entraria, então, com glufosinato para plantar. Exato. E ainda nas áreas críticas, pensem na soja em lixe pelo glufosinato, tá? E aí, o que que acontece? Pré-emergente, aquela sequencial que eu falei para vocês de residual. Agora, se você plantar milho, produtor, e essa área está com pé de galinha, você pode melhorar isso lá no milho, né? Pode melhorar o manejo do pé de galinha lá no milho. Então, assim, ó, vou colher soja, tem resteva de pé de galinha, não vou plantar milho com aquele monte de planta cortada. Ela tá cortada, mas ela tem ainda aquela um pouco de folha por cima, mesmo que cortada. É feio de ver. Aí é o mercado de quem? Do glufosinato mais pré-emergente ou do próprio. Você reparou que o paraquat saiu, o pé de galinha aumentou, porque esse era o mercado do paraquat, né? Então Ah, tem vários produtos também, tem vários produtos para lançar aí que é bem esse mercado, né? Tem o próprio Cheval, o próprio Lifeline Sync, que entram neste mercado no momento do milho, ali para já pegar uma sementeira, que é o S-metalacloro, o próprio Dual Gold, que aí precisaria da mistura. E aí, pessoal, vamos para dentro do milho, vamos ganhar essa briga dentro do milho, né? A própria Tembotriona, né, o Soberan, o próprio o Calares, com uma dose um pouco mais alta do que 1 litro, teria que usar uma dose um pouco maior para te ajudar em um pé de galinha, 1,5, até 2 litros, dependendo da região e dependendo do híbrido. Então, tem alternativas, né, a própria mesotriona, de forma geral, ajudando. Não deixe essa carga de herbicidas só para a soja, quando se fala de pé de galinha, tá? 2 litros, você falou de qual produto? O próprio Calares, que é um baita produto, 1 litro já não é suficiente para um pé de galinha, tem que usar uma dose um pouco maior. No Paraná é comum o pessoal falar de 2 litros, porque lá é um tipo de solo, híbridos que permitem, né? Por exemplo, a própria Tembotriona, excelente produto para pé de galinha. Claro, gente, não pode ser. As doses, né? 180 até 240. Agora, o que que é o segredo do pé de galinha em milho? Vou colher a soja. Antes de plantar, eu tenho que fazer uma aplicação de pelo menos um glufosinato bom, com óleo e pré-emergente. Aí ele vai pensar em rebrotar quando o milho estiver ali no V3, V4, que isso é rápido, aí é onde você vai acertar no pós-emergente. E para quem puder plantar milho com a resistência, tolerância a glufosinato, pode ser uma alternativa também, né? Então, muito cuidado, claro, com as pressões de glufosinato, precisa de pré-emergente nesse sistema, tá?
Então, o pé de galinha, eu tenho uma foto pra colocar, onde a gente fez o manejo mecânico seguido de herbicida. E no outro ano palha. O pé de galinha sumiu, foi embora. E já eu tenho áreas que a gente fez só o herbicida e infelizmente ainda tem uns benditos pé de galinha lá que já tá um pé de ema, né? Porque a gente vai capina, vem capina, ele vem brotando, né? Então é um manejo integrado, né, das ferramentas. Correto. Tanto é que esse ano, na safra passada, a gente teve uma pressão muito grande aqui em Goiás com o pé de galinha, né? Que ele, inclusive, chegou até a passar sobre a soja, Olha aí. tamanho. É. Gosta de áreas compactadas, né? Aí ela vai no rasgo pulverizador, nas bordaduras e assim vai. Tá. Então, para a gente fechar, tá? Responder de novo aí, falar sobre a vassourinha de botão, qual o melhor manejo? Você já Ah, meu comentou, amigo, essa mesmo aí, assim, essa aí eu falo assim, ô planta que tira minha santa da paciência. E toda região que eu vou no Brasil, eu falo assim, meu, que espécie é essa aqui que eu tô conversando? Para o produtor e muitas vezes para o time, para a turma técnica, é tudo vassourinha de botão, mas não é, são espécies diferentes, né? Então, o que a gente tem feito em nível Brasil é assim, ó, não existe um manejo com dois produtos porque depende da espécie que você está trabalhando. Então, o que a gente tem feito são manejos robustos, porque na mesma área, às vezes tem duas, três espécies, tá? O manejo, de forma geral, já começa quando você vai dessecar a soja para a colheita. O diquate já ajuda, quando você desseca aquela soja, já ajuda a desfolhar bem. Mata a vassourinha? Não, não mata. Aí, o que você faz depois dessa soja é super importante. Se você vai fazer uma braquiária, se você vai fazer milho, sei lá o que você vai fazer nessa área, mas é importante você fazer herbicida pensando em vassourinha de botão nessa área. Se for braquiária, o próprio metsulfuron pode ser uma alternativa, junto com o triclopir, por exemplo, né? Geralmente são dois herbicidas. Se for milho, melhor que a atrazina é a própria atrazina com mesotriona e glifosato, né? Ou mesmo a terbutilazina com glifosato, agora a atrazina pura sozinha, não. As sim, sim. alternativas existem, o Uhum. próprio nicosulfuron tem ajudado também, tá? Viu, Gisele? Nesses, É até para ser testemunha sua, muitas áreas que o produtor entrou com atrazina, né, pensando que ia controlar, não controlou. Parecia é, que parece que aplicou água. é triste, né? Ah, Então, gente, entendeu? Então, muita atenção, né, para a safrinha que vem, né? Muita gente está pensando, né, está entrando agora bastante vassourinha de botão em Goiás, até então era mais na Bahia, né? Em Goiás está aumentando demais, tá? E muita gente tem pensado que, por exemplo, a atrazina vai controlar, mas não controla. Não controla. não, Não sapeca controla. um pouquinho a folha ali, ó. Teve um caso bem interessante no Goiás, que eu fui aí, né? Aí o pessoal bem assim, Gisele, essa erva quente não tá morrendo. E eu, oxe, que erva Exatamente. quente é essa aqui? É vassourinha de botão, né? E Exatamente. uma das espécies que eu vi no Goiás é Mitracarpus hirtus, tá? Não tem nada a ver com espermacose. Mas esse aí é um outro vespeiro. Mas assim, ó, então voltando ao sistema, tá? Aproveitem o milho. Quando vocês forem pensar em dessecação para a soja, as bases estão nas sequenciais, tá? 2,4-D responde para vassourinha de botão? Sozinho, não. O- Isso é novo. Essa é a pesquisa desse ano que eu vou falar para vocês agora. Triclopir tem respondido bastante. Por exemplo, glifosato, triclopir, sequencial com diquat ou sequencial com glufosinato. E aí, esse ano, eu aprendi lá em Santarém, no Pará, um produtor falou assim, Gisele, eu não sei o que eu fiz. Mas no fundo do tanque tinha um pouco de 2,4-D. E aí eu coloquei o triclopir e ficou melhor. Só que onde ele fez 2,4-D sozinho ficou ruim, e onde fez triclopir com glifosato ficou melhor. Só que onde ele fez a associação do triclopir com 2,4-D ficou 100%. Eu falei, e agora? Como é que nós vamos acertar essa proporção que o senhor fez no tanque? Foi esse ano de muita pesquisa. Até tô indo para Santarém, no Pará. Um abraço para meus amigos de lá terminar de avaliar os ensaios. E realmente existe um sinergismo aí, pessoal. Essa é a minha dica. Existe um sinergismo que nós estamos descobrindo entre triclopir 2,4-D para a vassourinha de botão,
mas eu preciso de uma sequencial também de contato. 15 dias depois, na média, não pode ser muito cedo, tem que deixar translocar, tá? Tá ok. Aí, juntamente também com glifosato, né? Ou não? Junto com glifosato. Tá, para ajudar na absorção. Exato, exato, tá? E adjuvante também é importante. Agora, o que acontece? No pré para plantar soja, na dessecação, ela não tem área foliar, o que fica difícil, tá, Sim, pessoal? Então, o manejo no pós-colheita da soja é onde tudo começa. O segredo da vassourinha de botão é que ela é uma sequencial de tempo e não só de produto, tá? Ela é uma sequencial de tempo, lembrem disso. O primeiro tempo é quando você desseca a soja para a colheita. O segundo tempo é dentro da cultura entre safra. E o terceiro tempo é a dessecação do pré-plantio. E se você quiser colocar um quarto tempo aí, é o pós na soja, né? Que aí também, se você não fez nada antes, nada vai funcionar no pós da soja. correto. Gisele, muito obrigado pela sua participação, tá? Não, já passa de 1 hora, né? Estamos a 1 hora e 10, por exemplo, já batendo esse papo. É E eu nem bastante, vou passar. né? É bastante interessante, muita informação de primeira para nós, né? Tô de Bacana. parabéns pelo serviço que você, pelo trabalho que você vem desenvolvendo, né? Com novidades, né? Com moléculas novas, né? Com uma outra visão aí de manejo de plantas daninhas, né? Que também não é só o químico, né? Também tem o controle mecânico, né? Que tem auxiliado aí, principalmente aí, né? Como você falou, né? Principalmente para margoso e capim pé de galinha. É, eu falo assim, o grande problema do herbicida são os nossos paradigmas. Então, tem muita coisa que a gente pode reformular, tá? Pessoal, estou à disposição de vocês. Obrigado, obrigado pelo convite, viu? Tá aqui na sua página que tem muitos seguidores, toda uma movimentação. Obrigado, convite. E a gente sempre fica à disposição das pessoas, né? Eu falo assim, tudo que vocês viram que muito do que eu trouxe foi porque algum produtor observou, desafiou e a gente vem trazendo isso para pesquisa e quantificando. Fica o convite também para o pessoal assistir nossa apresentação de resultados da Desafios Agro, tá? Que está cheio de informação lá sobre várias disciplinas também, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez, Gisele, tá? E até a próxima. Até. Boa noite, Brasil. Boa noite, turma.